Muito legal estar aqui com vocês. Essa é a primeira vez que eu venho no estado do Pernambuco. Estou muito feliz de verdade de estar aqui, tá bom? E a primeira vez em Recife também, né? Só pousei, já fui lá para Caruaru e agora estamos de volta. Muito legal nós estarmos aqui nesse mesmo lugar, mas nesse mesmo espírito também, né? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre estarmos num mesmo espírito. Nós estamos num momento, nós temos dito isso, hoje a gente falou isso algumas vezes, né? O vídeo que passou antes, o Bíblia falou isso, nós estamos num momento muito difícil, né? E essa dificuldade reside no quê? No que reside essa dificuldade? A gente está num momento difícil por quê? Se você liga a televisão e você olha a situação da Ucrânia, você vai falar, a gente não está num momento tão difícil assim, né? Mas a gente está num momento difícil, as dificuldades são diferentes, e muitas vezes não dá nem para comparar. Nós estamos num momento difícil. Como igreja, nós estamos num momento difícil. Como igreja, nesse país, nós estamos num momento difícil. Nós estamos num momento difícil porque a gente tem uma crise. A gente tem uma crise de missão, a gente tem uma crise de vocação. A gente tem uma crise de fundação. Nós passamos por um momento em que o nosso crescimento como evangélicos, essa identidade, que é uma identidade historicamente localizada, evangélico não é o nome do movimento de Jesus, evangélico é um movimento dentro do cristianismo, num momento histórico específico. Nesse momento em que nós nos vemos como evangélicos crescentes no país, nós identificamos algumas bases de identidade nossa. Uma delas foi que nós não somos católicos. Essa foi uma base importante, né? Não somos católicos. Então, foi o evangelicalismo anticatólico, o anticatolicismo. Outra base que a gente criou foram bases de moralidade. Crente é quem faz isso, crente é quem não faz isso. Quantas vezes a gente se identificou assim, não é? Eu lembro alguns anos atrás, agora eu não lembro que ano que foi, mas eu lembro quando a Central do Brasil concorreu ao Oscar. Alguém sabe que ano que foi isso? Central do Brasil concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro? Então, não lembro, mas faz tempo, né? E aí, eu morava numa cidade que não tinha cinema, então, quando passou na Globo, a gente assistiu o filme só. Eu era adolescente. E aí, a gente assistiu o filme, o pessoal da igreja assistiu, tal, cada um na sua casa, tal, e no domingo a gente foi conversar e falou, eu sei por que esse filme não ganhou o Oscar. Porque aquele personagem crente bebeu cerveja naquela cena. Então é por isso, está fazendo que os crentes têm que beber cerveja, estão querendo vender cerveja para os crentes. Olha que loucura. O crente é aquele que não bebe. O crente, a gente está unido na moralidade, a gente está unido no anticatolicismo, a gente está unido em certos traços de identidade, que são traços de identidade muito historicamente localizados. E o problema disso é que é o seguinte, a gente começa a ter que identificar em todo lugar o que eu faço e o que eu não faço, porque o que eu faço e o que eu não faço define se eu sou crente ou se eu não sou crente. Se eu sou católico ou se eu sou evangélico. Ou qualquer outra coisa que você queira colocar e tantas outras maneiras que a gente tentou se identificar, porque recentemente uma maneira de se identificar é em quem que você vota. O que você faz. A gente quer que a mesma lógica que rege o nosso comportamento, o crente faz desse jeito, seja também traduzida para a política. O crente vota desse jeito. Então, não existe crente de esquerda, por exemplo. Quantas vezes já ouviu isso? Eu já ouvi muito essa pergunta como pastor, né? Sou pastor de uma igreja local no interior de São Paulo, e muitas vezes eu ouço as pessoas perguntando, e aí, crente pode ser de esquerda? Mas eu nunca ouvi ninguém me perguntar se crente pode ser de direita, né? Nunca vi isso. Porque a gente tem um posicionamento, a gente tem uma conduta, a gente tem uma cultura que fazer essa pergunta é quase perguntar, crente pode ir no São João, entendeu? Em termos de anticatolicismo ou de esquerdismo. Entende? Porque a gente está pegando a mesma lógica e jogando para lá. E qual que é o problema disso? O problema é que essa lógica não é a lógica bíblica da unidade. E isso nos coloca num problema de vocação, num problema de missão. Porque a gente não sabe o que a gente tem que fazer. Porque se a nossa unidade é o anticatolicismo, a nossa missão é acabar com o catolicismo. Se a nossa unidade é a moralidade, a nossa missão é moralizar o mundo. Se a nossa unidade é anti-esquerda ou direitista, então a nossa missão é não deixar que a esquerda chegue em lugar nenhum. Eu procuro isso na Bíblia, eu não acho. O problema da nossa polarização é que quando ela ameaça a unidade, ela ameaça a missão. E a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que viver. A gente não sabe para onde andar como igreja. E aí, quando a gente vai pensar missão e quando a gente vai pensar unidade, eu gosto de ir lá para o livro de Atos.
Porque o livro de Atos é uma coisa muito legal, né? É muito legal. Vitor, que ensinou Atos aqui no Alicerce há pouco tempo, né, Vitor? Então, se eu falar alguma coisa errada, você corrige depois. Você pode pegar o microfone aqui. Você faz igual o Will Smith, você vem me dar um tapa na cara. Tira o nome de Lucas da sua boca. Mas o livro de Atos é muito louco, porque assim, o Espírito está fazendo as coisas e a igreja está correndo atrás, né? O Espírito vai fazendo, e a igreja fica igual boba. Quer dizer, Jesus não combinou com Pedro assim, olha, no dia de Pentecostes vai rolar um negócio, fica esperto. De repente aconteceu, aí Pedro subiu lá, pegou o microfone que não tinha e deu uma, né? E pregou. O Espírito começa a fazer as coisas e o povo fica correndo atrás. Aí começa lá, vai lá, Cornélio se converte, fala em línguas, e o pessoal fica, o que está acontecendo? Recebe o Espírito, o que está acontecendo? Aí vem um povo lá do nada para Antioquia, começa a se converter os gentios lá e fala, ô Paulo, dá um pulo lá, vê o que está acontecendo lá, vai lá com Barnabé e vê o que está rolando. Porque a gente não está sabendo, Deus não está combinando muito com a gente que está correndo atrás de Deus, porque devia ser assim, né? É Deus que faz as coisas, não é a gente. Não é a gente que está construindo o reino de Deus, é Deus que está construindo um reino. A gente que está recebendo a mensagem, a revelação de Deus, a gente está recebendo o poder de Deus. E aí quando a gente fala em poder, e quando a gente fala da polarização contemporânea, tão marcada pela politização, a gente tem que pensar qual é o poder que a gente está buscando. E essa é um grande tema do livro de Atos. É um grande tema do livro de Atos. Porque, em uma certa medida, o livro de Atos é... Cuidado com essa palavra, hein? Em uma certa medida, o livro de Atos é revolucionário. Ele fala de uma igreja revolucionária. Mas de uma revolução completamente diferente da que você talvez esteja pensando. Não nos moldes da Revolução Francesa, ainda que fale de liberdade, igualdade e fraternidade, mas em outros termos. Não uma revolução como você pode pensar, como a cubana ou a russa. Ou não como uma revolução gloriosa, ainda que seja gloriosa, mas em outro sentido. A revolução do livro de Atos é aquela identificada pelos judeus de Tessalônica. Sabe, lá em Atos 17... Quando Paulo está lá, eu já fiquei com medo, velho. Achei que ele ia me dar um tapa na cara. Sabe lá em Atos 17, queridos? Abre lá, Atos capítulo 17. Quando eles estão lá em Tessalônica. E aí Paulo e Silas estão lá pregando, e aí Paulo está pregando lá para os crentes de Tessalônica e tal. E aí chega lá, no versículo 4, Atos 17, 4, fala, alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reunindo alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Valeu. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa, todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Olha que coisa louca. Esses que têm causado alvoroço, ou na versão mais conhecida, né? Estes que têm transtornado o mundo. O que é que Paulo e Silas estão transtornando o mundo, coitados, né? O que eles estão fazendo? Você acha um monte de texto de Paulo falando para respeitar a autoridade? Você acha, e sim, né? Ele mandou respeitar a autoridade e foi martirizado pela autoridade, né? Pedro, a mesma coisa, mandando respeitar a autoridade, sendo martirizado pela autoridade. Por que o evangelho, que não estava aí tentando derrubar César, que não estava tentando fazer uma oposição pelas vias imperiais ao imperador, por que o evangelho é visto como um grupo de gente que está transtornando o mundo, que está causando alvoroço no mundo, que está ensinando coisas que vão contra os decretos de César? Por que isso está acontecendo? Gente, tudo bem? Estou aqui com o professor Cacau Marques, que na EBT vai estar ministrando o curso de Fundamentos da Espiritualidade. Beleza, Cacau? Beleza, Bibo. Cara, por que estudar espiritualidade se a princípio não é só dobrar o joelho e orar, que é uma coisa boa, eu imagino, mas como assim? Dá pra gente sistematizar o estudo da espiritualidade? Como é que é isso? A gente tem uma revelação bíblica, um Deus que se manifesta a nós
com uma mensagem que é uma mensagem apreensível racionalmente. A gente pode compreender. Então, estudar a forma como na história com Deus ele se manifestou ao seu povo e o seu povo vive com Deus e como nós vivemos os dias de hoje é algo que a própria Bíblia nos estimula a fazer. Então, buscar entender como isso se faz dentro da tradição teológica bíblica do cristianismo é algo muito enriquecedor e muito importante. É isso, gente. Vem estudar na Escola Bibotalk de Teologia, porque o módulo da vez é com o Cacau. Mas entrando na nossa plataforma, tem outros cursos, outros módulos. Então só vem para a IBT, porque você vai aprender demais e com certeza será muito abençoado. Quando você olha o livro de Atos, você vê que ele tem uma estrutura meio revolucionária, ou bastante revolucionária. Lucas deu um jeito de escrever Atos de uma maneira muito interessante. Jesus encontra lá no capítulo 1 os discípulos em Jerusalém e fala assim: fica aí em Jerusalém, espera o Espírito, porque vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Palavra bonita, a gente usa lá no movimento, né? No momento de missões, né? Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas essa estrutura que Lucas está falando, ela é completamente inversa do pensamento imperial. Da onde vinha o poder no Império Romano? Não era de Jerusalém. Se você queria receber poder, você recebia onde? Recebia em Roma. Em Roma. Tem inclusive uma história assim, não é? De um governador lá da Palestina que vai até Roma receber autoridade para ser governador, o Arquelau. Ele vai lá até Roma, recebe e volta, e ele tem uma oposição. Era de Roma que saía o poder. E Jesus fala: vocês continuem em Jerusalém, porque descerá sobre vocês o poder, para vocês serem testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Senhor, onde é que está Roma nisso? Como se Deus falasse: gente, isso aqui não é filme de Hollywood que o ET sempre desce nos Estados Unidos. Isso aqui não é Hollywood que o poder vai descer no centro do império. Não! Vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito. E vocês vão ser testemunhas no confins da terra. Onde que são os confins da terra? É Roma. É Espanha que Paulo quer chegar depois. E acho que para lá ele não sabia mais de nada, né? Que ele tem o Oceano Atlântico. Os confins da terra. Roma, o imperador, isso não é o centro do mundo. O trono não é o centro do mundo. Quem governa não é o centro do mundo. Brasília, Washington, isso não é o centro do mundo. Onde é o centro do mundo? O centro do mundo é onde o Espírito faz a sua habitação e derrama o seu poder. E dali sai graça do testemunho do Evangelho. Não sai moralização. Porque moralização é o que a gente precisa passar pela atuação do Espírito na nossa vida. Não sai anticatolicismo, porque o que a gente é aprendido é um anticarnalidade, pelo Espírito. É por isso que estes homens lá em Tessalônica olham, e eu não estou dizendo que aqueles judeus de Tessalônica eram partidários de César, não. Não eram também. Eles juntaram uma galera ali e usaram um argumento, claro. Mas eles vão dizer, qual que é o argumento que vai colar mais? Dizer que eles são contra César. Por quê? Porque eles estão falando de um outro rei. Então mesmo. Mas eles estão falando que esse outro rei vai sentar no trono de César? Não, porque o trono de César é confins da terra. Não é centro do mundo. Vocês não entenderam? É confins da terra. E Lucas vai escrevendo Atos de um jeito que quando chega no final, o poder romano está humilhado. Por quê? Porque Paulo está preso pelo poder de Roma. E o que é dito lá no último capítulo de Atos? Ele pregava o evangelho com toda a liberdade. Mas você está preso? Não, eu estou preso pelo poder de Roma, poder de confins da terra. Pelo poder do Espírito eu estou livre. Eu estou livre. Eu, quando estou preso, eu escrevo para os Tessalonicenses dizendo assim: meus queridos, vocês não acreditam, por causa das algemas de Jesus, toda a guarda pretoriana que está aqui para me prender está livre do pecado. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Vocês estão achando que ele está perdendo, nós estamos ganhando. Acho que até que essa história do evangelho, né? A gente ganha quando a gente perde, né? É Jacó saindo mancando e o anjo falando: você ganhou, viu? E ele está mancando. Acho que a gente ganha quando a gente perde, né? E a gente está querendo ganhar em tudo. E perder a realidade do Espírito, do poder de Deus, que nos toma para fazer essa missão. Mas o que isso significa? No livro de Atos, isso significa agir de uma maneira que não está cercada nessas nossas próprias vontades carnais.
É impressionante como os discípulos andaram com Jesus o tempo todo, e nos evangelhos eles estão sempre em dúvida, sempre sem entender direito o que Jesus está falando. E às vezes Jesus fala, uau, muito bem, nem foi carne e sangue que te revelou. E outra hora ele fala, sai daqui, Satanás. E aí quando vai Jesus, então sobe aos céus, agora sim, os espíritos estão sabendo tudo. Os discípulos estão sabendo tudo. Estão sabendo nada. Aí o espírito continua agindo, eles ficam perdidos. E aí, peraí, vamos reunir em Jerusalém para decidir. Pessoal, é gentil, tem que circuncidar ou não tem que circuncidar, porque os caras estão se convertendo. Mas como é que você sabe que eles estão se convertendo direito? Só é crente quem se circuncida. Não, meu amigo, lembra lá quando o Espírito baixou no Pentecostes lá? E aí todo mundo falou línguas? Está acontecendo a mesma coisa com os caras que nem são judeus. Você está fugindo do nosso controle. Não é a gente que está definindo quem que é crente, quem não é crente, quem tem Espírito, quem não tem Espírito. O Espírito é que está definindo. Mas a gente não tem uma comunidade do Espírito. A gente não tem uma reunião do Espírito. A gente tem um gabarito prévio sobre o qual nós queremos que seja feita a comunidade. E isso significa carnalidade. A gente quer que, pelo gabarito prévio, se faça uma comunidade, segundo a nossa forma de ver, a nossa forma de gabaritar a igreja. Meus queridos, eu quero ficar perdidinho igual os discípulos em Atos. Ok, tudo bem, gente. O Bíblia acabou de falar para não ser pique, né? Para não ser assim. Então, por favor, me dá uma graça nisso. Tá? Eu sei, os discípulos não tinham a Bíblia completa, a gente tem. Tá, mas eu quero ser perdido em relação ao que o Espírito está fazendo. Eu quero sair correndo atrás do Espírito. Eu quero que o Espírito vai fazendo e eu estou vendo porque eu estou andando para tentar entender e para tentar alcançar. A nossa forma de ver a igreja no mundo é muito imanente. É uma missão que só depende da gente, e se a gente não fizer, a gente está perdido. Não, meus filhos, o trono é de Deus, o poder é de Deus. O poder desse mundo é com fins da terra. É Deus que reina sobre a igreja. Então, antes de votar ou não votar, bota seu joelho no chão e clama pela sabedoria e pela graça de Deus. Porque a gente está chamado para essa vida de comunidade, que é o que a gente vê em Atos. Gente que era visto como completamente fora de qualquer possibilidade de uma relação comunitária, é incluída, e o Espírito está falando dos discípulos, lida com isso, velho. Estou nem aí, eu estou salvando essa galera e você dá um jeito. Recebe no seu seio. E anda. Reúne a galera de Jerusalém, debate aí, deixa Tiago falar uma coisa, Paulo falar outra, deixa a galera conversar aí, uma hora vocês vão chegar numa conclusão. Mas o Espírito não vai parar. Uma das coisas mais maravilhosas que eu acho é um detalhezinho que Lucas coloca lá na passagem em que os cristãos vão para Antioquia. Primeiro que os cristãos não vão para Antioquia enviados por agência missionária, né? Vamos lá, gente, a Junta de Missões Mundiais de Jerusalém, da Igreja Batista de Jerusalém. Né? A gente batista, a gente acha que a gente veio de João Batista. Mentira, não acho, tá? Não acha não, estou brincando. Um ou outro só, mas eu não sou desses, então... Mas a igreja lá, a Junta de Missões Mundiais, vai enviar os missionários de Jerusalém para Antioquia. Não, o que aconteceu? Os caras começaram a ser perseguidos em Jerusalém e por isso foram para Antioquia. E você está morrendo de medo que, né, a política brasileira vai perseguir os cristãos. Daqui a pouco a gente não vai poder falar nada. Meu amigo Paulo preso falou para os filipenses que as algemas proclamavam o evangelho. Então tem um jeito de proclamação que você não está seguindo, que é o jeito da algema. Tem um jeito de proclamar assim também. Mas tudo bem, vamos voltar. Aí eles são perseguidos em Jerusalém, aí eles vão pelo mundo todo. Vão lá para Chipre, vão lá para Antioquia. Aí lá eles começam a viver o evangelho. Vão uma turma lá de Cirene, de Chipre, vão tudo para Antioquia, começa lá a viver o evangelho, pregar o evangelho. Aí os gentios começam a entrar na igreja, lá em Antioquia. Aí Lucas joga uma frase assim, foi em Antioquia que foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. Bola para frente. Aí você fala, que detalhe. Por que ele colocou esse detalhe? Sei lá, a gente é chamado de um monte de coisa, né? Na Bíblia a gente é chamado de um monte de coisa. A igreja é chamada de um monte de coisa. São os do caminho, são os cristãos, são os discípulos, são, né, os justos. Tem um monte de nome para quem é crente. Santos e fiéis. Por que ele bota esse detalhe ali? Sabe por quê? Porque num certo momento, quem que eram os cristãos para quem estava de fora da igreja? Eles eram judeus. Você acha que o gentio sabia a diferença de um fariseu e de um saduceu? Ele não sabia. Você acha que ele sabia a diferença entre um fariseu, um saduceu e um cristão? Também não sabia. Você vê lá em Atos, capítulo 2, onde é que os cristãos se reuniam? No templo. Onde é que os judeus se reuniam? No templo. O gentio está olhando, não faz a menor ideia. Aí vai esses caras pregar, eles vão pregar onde? Na sinagoga. Quem se converte? Judeus. Aí o gentio está olhando, é tudo judeu, é tudo judeu. Aí chega em Antioquia, começa a se converter, um monte de gentio. Aí o cara fala, peraí. Nem todo mundo que está reunido ali em volta desse tal de Cristo é judeu. Porque o meu vizinho come bacon e está lá. Então eu sei que não é judeu.
Igor Sabino, cadê ele? Tá lá. Eu sei que... Então não pode mais chamar ele de judeu. Você viu de onde surge o nome cristão? O nome cristão não surge da uniformidade. Ele surge da diversidade. Ele surge porque o movimento do Espírito foi um movimento de diversidade, não foi um movimento de uniformidade. Foi de universalidade, mas não de uniformidade. Entendeu? Nesse movimento, nós estamos sendo chamados para essa comunidade riquíssima, que fica sempre nos surpreendendo, e que nós estamos o tempo todo tentando definir quem está dentro e quem está fora, e o Espírito está agindo. Agora, o Espírito age em todo lugar? Não. O Espírito manifesta dessa maneira em todo lugar? Não. Significa que todas as formas de viver são formas espirituais? Não. Mas a gente tem que estar disposto a quebrar esses nossos conceitos pobres e que não são baseados na revelação e na palavra que esse Espírito nos deu, para entender qual é a riqueza da manifestação desse Espírito nas diversidades da vida humana, na forma tão diferente com que a gente vive. Eu citei o Igor, vou citar de novo, viu, Igor? É a primeira vez que eu faço isso, porque você não estava lá, agora você está aqui. Eu gosto muito quando o Igor pergunta assim, mas peraí, quando o judeu se converte, como é que é o negócio? E aí ele fala assim, gente, quando o chinês se converte, você pede para ele deixar de ser chinês? Quando o brasileiro se converte, você pede para ele deixar de ser brasileiro? Essas formas são diferentes de sermos igrejas. E essas formas são diferentes de pensarmos o poder dos confins da terra, o poder do trono de Roma, o poder da cadeira do palácio da alvorada. Essas formas são diferentes, elas acrescentam alguma coisa. Mas porque eu acredito no Espírito, eu confesso, como toda a igreja que recita o credo apostólico, eu creio na igreja. Você crê em Deus? Ninguém responde sim quando está só crente reunido. Quer ver? Amém. Você crê em Deus? Não, amém, gente. Vamos lá. Você crê em Deus? Amém ou não amém? Amém. Vamos ver. Veja. Você crê em Deus? Você crê no Espírito? Tem mais tradicional aqui, menos pentecostal. Se fosse pentecostal, já tinha aleluia e tudo mais. Então você crê na igreja, meu amigo. Crer na igreja é dizer, eu sei que de alguma forma, dentro de toda essa nossa carnalidade que nos divide, que Paulo fala lá que as divisões é por causa de carnalidade, lá em 1 Coríntios. Essa carnalidade que nos divide, eu sei que de alguma maneira mística e espiritual, o Espírito de Deus nos une. Então vamos sentar e tentar resolver nossos problemas. Vamos sentar e tentar resolver as nossas diferenças. Vamos tentar resolver nossas doutrinas. Vamos tentar resolver nossos pensamentos sobre política. Vamos tentar olhar para a Bíblia e ver qual que é o jeito que eu leio a Bíblia. Porque até essa discussão a gente não faz. A gente fala que tem um jeito só de ler. Vamos discutir para ver qual que é o jeito certo. Tudo bem. E podemos chegar à conclusão de dizer, olha, não dá. Não dá. Mas aí, esse não dá também é provisório, porque isso não é palavra do Espírito, é palavra nossa. Lutero e Zwinglio se odiavam por um ponto que separaria hoje luteranos e batistas, por exemplo, ou até presbiterianos e batistas, é que Calvino veio depois, né? Que é o ponto da ceia. Os caras estavam prontos a mandar um ao outro para o inferno. E hoje, pelo mesmo motivo, nós estamos sentados no mesmo lugar. Você vai na igreja luterana, você vai participar da ceia. Que o batista já foi, já participei. O luterano vai na minha igreja e participa da ceia. Mas lá era motivo para um mandar o outro para o inferno. Então até o não dá, é um não dá que eu estou dizendo aqui, cara, não consigo. Não consigo. E aí? E aí que a Bíblia respeita isso também. Não consigo, não dá. A gente não está andando desse jeito. O cara vai andar de outro jeito. Mas com fidelidade, com quebrantamento, diante do Espírito de Deus, ele manifesta, sim, a unidade. E a gente confia nele. A gente precisa orar mais pela unidade. O Bíblia tem falado isso todos esses dias e é verdade. A gente precisa orar mais pela unidade. Uma coisa que os católicos fazem muito. Ao final da missa, eles oram pela unidade dos cristãos. A gente ora pela unidade porque a gente acredita que tem um só Espírito, como fala lá em Efésios. Você acredita que tem um só Espírito? Então, a obra desse Espírito é a unidade. Então, você precisa, por fé, no Espírito e na igreja desse Espírito, orar pela unidade. E tirar a sua cabeça dos confins da terra e colocar a sua cabeça no Espírito, que é aquele lá que se manifestou em Pentecostes, falando língua na língua de todo mundo e atingindo gente que era considerada fora dos círculos e das cercas, para vivermos uma unidade realmente espiritual. Amém, queridos? Que Deus os abençoe.